Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um Momento de Estudos. Estamos aqui maratonando a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E agora, nesse vídeo, a gente vai abordar dois documentos. Um é as Diretrizes Nacionais da Educação em Direitos Humanos e o outro documento é o Decreto 55.588 de 2010, que trata do chamamento, né? De como você vai se reportar às pessoas travestis e transexuais. Belezinha? Vamos dar uma olhada aí nesses documentos? Bom, quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está entendendo que há princípios, né? A gente fala de direitos humanos, a gente tem que entender, os princípios, ok? Bom, princípios da educação em relação aos direitos humanos, tá? E quais são esses princípios? Vamos marcar aqui do direitinho, né? Princípios da educação, da educação em direitos humanos, né? Bom, quais são esses princípios? Primeiro deles, né? Dignidade humana. Dignidade humana. Bom, isso está fortemente relacionado à concepção de existência humana, né? Que está fundada em direitos. A dignidade humana tem diferentes conotações, contextos históricos diferentes, contextos sociais, políticos, culturais, enfim. E a gente precisa considerar a dignidade humana, né? O mínimo de dignidade humana precisa ser garantido para as pessoas. Isso, então, é um princípio da educação, tá? Outro princípio da educação, fortemente ligado, né, à dignidade humana, o que é? É a igualdade, igualdade de direitos. As pessoas têm que usufruir dos mesmos direitos de uma forma igualitária. Isso significa respeitar a dignidade humana, né? Tem que ter igualdade. É básico isso, né? Tem que ter igualdade nessa orientação das relações entre os seres humanos. E a igualdade dos direitos está ligada à ampliação dos direitos civis, ampliação de direitos políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais. E aí é sem distinção alguma, porque se a igualdade de direitos é para todos, independente de cor, de raça, né, de nacionalidade, de crença, enfim, de orientação sexual, biopsicossocial, igualmente de local de moradia, né? Então, é igualdade sem restrições. Bem, outro princípio da educação pautada aí nos direitos humanos é o reconhecimento, olha aqui, reconhecimento e valorização, valorização do quê? Bom, se a gente estava falando de dignidade humana, se a gente estava falando de igualdade de direitos, a gente só pode tender, né, a reconhecer e valorizar o quê? As diferenças e as diversidades. Né? Então a gente tem que reconhecer e valorizar, né, as diferenças, ou seja, enfrentar aí de frente os preconceitos, as discriminações, né, o modo como as diferenças não se transformem aí em desigualdades, né, em desserviços, né? Então tem que estar atento a reconhecer, né, e valorizar efetivamente as diferenças, e não que isso seja utilizado para discriminar ou para se valer aí de um privilégio de alguma categoria, beleza? Bom, outra questão importante, né, outro princípio importante é o que? A laicidade.
O Estado é laico, né? Laicidade do Estado, ó, do Estado, tá? E aqui Estado com letra maiúscula, porque não se refere a um Estado, mas aos Estados, né? Estado de uma forma geral, ao governo. Isso, gente, é pré-condição para a gente ter uma liberdade de crença, para a gente aceitar a diferença, reconhecer a diferença, valorizar as diferenças, as diversidades tantas, né, que a gente tem e respeitar aí todas as crenças religiosas, sem qualquer tipo de proselitismo. Não se está querendo inculcar uma tendência ou uma religião específica, mas de praticar a religião, isso dentro das escolas, né? De uma forma laica, sem transpor aí essa linha que às vezes é bem tênue, né? Em relação aos credos, de você enveredar aí para essa questão da religião em si, né? Então, muito cuidado aí, é tratar destas questões sem nenhum proselitismo. Afinal de contas, o Estado é laico e nós temos que valorizar esta laicidade, porque é assim que a gente vai reconhecer e valorizar as diferenças, a riqueza de diversidade que nós temos no nosso país em relação aos credos tantos, né, as religiões tantas que estão aí compondo a nossa sociedade. Bem, um outro princípio é a democracia, ó, a democracia na educação. Quando a gente fala de democracia, ó, na educação, a gente está falando, né? Você vai logo pensar na gestão democrática da escola pública. Sim, é isso aí, né? Você está falando de democracia na educação. A gente está entendendo que a gestão da escola pública ela tem que ser de uma maneira participativa, pautada aí na democracia. E também essa questão da democracia, ela entra aí nos direitos humanos de cabeça, porque afinal de contas, direitos humanos e democracia, eles estão ali na mesma base, né? Eles estão ali na mesma sintonia. Há que se ter liberdade, há que se ter igualdade, há que se ter solidariedade. Então, são princípios, são valores que comungam da mesma sintonia, né? Tanto os direitos humanos quanto os valores, né, da democracia. Então, não vai haver democracia sem respeito aos direitos humanos, porque aí não é uma democracia, né? Então, veja como as coisas andam realmente par e par, né? Outro princípio grande, né, da gente pensar e considerar aí a educação dos direitos humanos é a questão da transversalidade, ó, transversalidade. Bom, a transversalidade, gente, de uma maneira ampla, né? Desde a vivência, né? Desde a globalização aí, e entendendo esse diálogo dentro das escolas, né? Sempre de uma maneira, olha, o que a transversalidade vai proporcionar? Interdisciplinar, né? Ou seja, eu trabalhando aí com várias disciplinas, com vários componentes curriculares, né? Então, essa transversalidade é essa vivência, né? Essa vivência global que permite, a partir aí desse diálogo interdisciplinar dentro das escolas. Bom, outra questão que é muito relevante e é um princípio, né, da educação nos direitos humanos, é a questão da sustentabilidade. Ó, sustentabilidade.
e não só sustentabilidade, né? Mas essa sustentabilidade ligada intimamente com a questão socioambiental, ó, socioambiental, tá? Por quê? Porque esta questão toda, ela tem que estimular o respeito ao espaço público, o respeito ao bem coletivo, aquilo que é de todos, né? Aquele espaço de utilização democrático, né? Porque é de todos, ou seja, está intimamente ligado aí com o quê? Com a educação para a cidadania. E a gente tem que começar a enxergar que o coletivo, o público, é o que prevalece e é o que tem mais importância em relação ao individual. Então, essa questão da sustentabilidade pressupõe eu enxergar o bem público como meu também, né? Como do outro e, portanto, um espaço que precisa ser preservado, um espaço que precisa ser cuidado e um espaço que precisa ser respeitado. Daí essa questão socioambiental tão latente, né? Junto aí com a sustentabilidade. Outro princípio são os objetivos, ó, os objetivos da educação em direitos humanos. Então, esses objetivos da educação em direitos humanos, ele se reporta, né, à construção aí de uma sociedade que valorize e que desenvolva condições e garantias do quê? Da dignidade humana, né? Então, olha aqui, o grande objetivo é exatamente esse, né, da educação para os direitos humanos, é pensar a dignidade humana, é garantir a dignidade humana, que a pessoa ou o grupo social se reconheça como sujeito e mais, é um sujeito de direitos, que seja capaz aí de exercer os seus direitos, de cumprir com seus deveres, de promover os seus direitos, que também, né, reconheça e respeite os direitos dos outros, né? Porque afinal de contas, vivemos aí numa democracia e num espaço coletivo, que a escola é, né, de constituição de outras pessoas, da formação para a cidadania, pautada aí, né, na dignidade humana, porque está respeitando o quê? Os direitos humanos. E por que a gente está falando aí de direitos humanos naquele documento? Aí a gente aproveita para trabalhar aqui no mesmo vídeo o que? Ó, o decreto estadual, né, 55.588 de 17, ó, ele é de 17 de março de 2010 e ele vai falar do quê? Ele fala do tratamento, ó, tratamento, olha só que importante, nominal, tá? Tem a ver com o nome, lógico. Tratamento nominal das pessoas transexuais e também dos travestis. Bom, esse decreto, né, ele vai dispor exatamente isso, né, sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado de São Paulo. E vai dar lá outras providências, etc. Bom, esse decreto, ele está fundamentado no princípio do quê? Né? Olha que princípio que ele está fundamentado. Da dignidade da pessoa humana. Ah, viu por que estava ligado um assunto com o outro? Olha, está ligado à dignidade da pessoa humana num Estado democrático de direito, tá? E isso vai assegurar o
pleno respeito às pessoas, independentemente aí da sua identidade de gênero. Então, olha só, o objetivo do Brasil é o quê? Formar uma sociedade justa, que promova o bem de todos, que não tenha preconceito de origem, de raça, de cor, sexo, idade ou qualquer outra forma aí de discriminação. Levando em conta que a igualdade, a liberdade e a autonomia são questões individuais, mas são também, olha, princípios constitucionais. Ou seja, está lá previsto na nossa Constituição Federal de 88, está lá a garantia, né, para a formação da cidadania, o respeito às diferenças humanas. E tem também os direitos da diversidade sexual, que representam os direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, que é papel do Estado, tá? Garantir aí a proteção e o pleno exercício da cidadania dessas pessoas e mais a inclusão social integral da população LGBTQIAP+, e que qualquer um tem direito ao tratamento correspondente ao seu gênero, ao gênero com o qual se identifica. E aí, os transexuais e travestis, eles possuem uma identidade de gênero diferente do sexo biológico. E esse decreto, né, o 55.588, é ele que vai garantir que essas pessoas, transexuais e travestis, têm o direito de escolha do quê? Do tratamento nominal. Ó, é o direito de escolha, tá? E aí eles vão poder preencher o cadastro que for da instituição, que for do órgão que for no estado de São Paulo, colocando aí o seu prenome, né? Prenome, que é o que a gente chama de nome, né? É o prenome, a partir do qual essa pessoa é identificada, ela é reconhecida na comunidade, na sociedade, é o nome social, tá? Então, esse prenome é o nome social, ó, nome social, tá? Bom, o prenome que está lá no registro civil, né, na certidão de nascimento, ele deve ser utilizado para todos os atos de emissão de documentos oficiais, ok? Então, o direito ao prenome é um nome social, mas o nome que foi registrado, né, o prenome que está no registro civil, ó, que está na certidão de nascimento, é o prenome que será colocado, né, nos documentos oficiais. Ou seja, se a pessoa for tirar um passaporte, é o nome do registro civil que vai estar colocado, tá? Bom, esse documento, né, o decreto, ele prevê isso, mas nos documentos oficiais, além de estar o nome que consta lá na certidão de nascimento, né, poderá acompanhar, ó, acompanhar o que? O nome escolhido, tá? O prenome escolhido. Ou seja, é direito da pessoa, tá? Então, os documentos obrigatórios de identificação e de registro civil, eles serão emitidos conforme a legislação própria, tá? Servidor público, eles têm que ser capacitados nesse sentido, tá? De acatar o nome e respeitar
o prenome aí, né, escolhido. Caso o servidor público do Estado de São Paulo não cumpra isso, né, não cumpra o que está determinado, eles podem até sofrer uma punição e receber uma infração funcional. Tudo bem? Ficou claro? Viu que vídeo rapidinho? Belezinha! Esse aí, ó, tá na faixa, não é mesmo? Garantido aí seus estudos e com certeza correr para o abraço. Vamos para cima. Ó, obrigado por me acompanhar aqui até o final desse vídeo. Beijo grande. Não esquece de colocar aqui embaixo, ó, nos comentários, aquele assunto que você quer ver tratado aqui, que a gente faz um vídeo especialmente para você. Beijo grande e até o próximo.